Muito boa tarde, querido ouvinte, muito boa tarde você que nos acompanha através das ondas do rádio da 89 FM. Estamos iniciando o nosso programa Dias Melhores e eu sou o pastor José Marconi. E tem uma palavra de bênção para a sua vida. Toda a palavra de Deus é de bênção. Toda a vontade de Deus para a nossa vida é de bênção. A gente é que é teimoso. E no sábado, geralmente eu passo alguns dias refletindo, eu não gosto de improvisar, eu prego há quase 30 anos, né? Mas você precisa ver a montanha de sermão, quando chega no final do ano, aí eu jogo 300 sermões fora, uma quantidade, né? Eu sempre estou escrevendo novos sermões, daquilo que eu imagino que Deus queria falar. Eu escrevi um sermão sobre a batalha de Davi, porque você pode falar de Davi, mas eu nunca tinha pregado mesmo como foi a batalha e tal. Quando foi hoje de manhã, eu desisti, mudei de ideia e fui para outro versículo. Então, daqui a pouco, mas você vai ver como as coisas de Deus é interessante. Nesse início de programa, eu quero mandar um abraço muito especial para o meu amigo. O falecido filho dele, eu perguntei na época, né, João Maria, eu perguntei, rapaz, você me dá seu pai para ser meu pai também? Eu nunca tive um pai. Ele disse, dou. Aí no aniversário eu cheguei lá, perguntei, ele sou. Então ontem eu tive a alegria de, ali na rua Nossa Senhora de Fátima, passei, seu Biroca estava sentado, parei o carro da minha esposa e dei um abraço nele. E ele ficou de pé, 84 anos, né? Ficou de pé, todo ereto. E encheu meu coração de alegria, né? Creio que ele deve ter ficado feliz também. Então, um abraço, seu Biroca, que Deus continue abençoando o senhor, viu? Que Deus continue abençoando seu lar, sua família, a vida do Senhor. E que Deus promova alegrias todos os dias, né? Que dê muita saúde, em nome de Jesus. Queridos, a palavra que eu falei que estudei durante a noite, pela madrugada ontem, e terminei que hoje eu mudei. Mas Deus, os planos de Deus não mudam. Aí eu fui para o Novo Testamento, mais precisamente para o livro de Atos. Quem escreveu o livro de Atos foi um apóstolo chamado Paulo. Tá certo? Quando eu abri o livro de Atos, capítulo 13, e eu vou ler o capítulo 13 do 17, Paulo começa a falar a respeito da saída do povo do Egito, lá o povo hebreu lá do Egito, até chegar para frente, né? E ele vai narrando que, do versículo 17, que o povo saiu de lá e atravessou o deserto e tal, mas eu vou ler só o 21, 22, 23, que diz assim: então pediram um rei, e durante 40 anos Deus lhe deu como rei Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Se preocupe não, que eu não vou ficar pregando rei, não sei o que, não faz meu estilo. Depois que tirou Saul, deu-lhe Davi como rei, do qual também testemunhou dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Você vê como é as coisas de Deus. Eu ia pregar sobre a batalha de Davi, a batalha de Davi e Golias. Aí eu digo, não, que fica lá em Samuel, tá certo? 1 Samuel. Aí fui para o Novo Testamento, quando eu abri em Atos, está falando de quem? De Davi. E o que é que eu vou falar hoje? Sobre o pulsar de Deus, tá certo? A presença de Deus, os desígnios de Deus. A sua comunhão com Deus é que vai te ligar ao futuro que Deus escreveu para a minha vida e para a tua vida. É sobre isso que eu vou falar nessa tarde aqui no programa Dias Melhores, tá certo? De pessoas que se permitem ser achadas. Você viu o texto? O texto vai narrando, porque durante 400 anos o povo ficou no deserto. Você que é evangélico, você que é católico, que tem a Bíblia, você vai ler depois Atos capítulo 13, a partir do 17 até o 23. Mas o texto que eu li principalmente é essa parte que Deus para e vai narrando, aí chega uma hora ele dizia: eu achei Davi um homem segundo o meu coração, que fará tudo que eu desejo. E esse desejo de Deus na vida de Davi seria para a vida de quem? Para Deus mesmo. Deus, ele vai fazer as coisas para me beneficiar e eu ser abençoado? Não.
para abençoar pessoas. Deus levanta pessoas para abençoar pessoas. Deus abençoa pessoas que está ligado. Quem tem a chave do meu destino é Deus. Eu tenho que estar ligado nele. Eu tenho que ser encontrado por ele. Eu tenho que achar graça aos olhos dele, porque quando Deus me achar, ele vai dar um jeito da bênção chegar na minha vida. Tá certo? E isso não é uma ficção, uma imaginação. A gente acha, mas Deus seria uma suposição, porque eu não vejo ninguém ser levantado para me ajudar. Então, por que Deus levanta homens e mulheres que, como eu, para todo domingo estar aqui, estudando, clamando, orando, pedindo a Deus uma palavra para abençoar a sua vida, para lhe instruir? Porque o agir é de Deus. O homem fala, eu sou um pregador, um pastor, um pregador, né? Um preacher, um pregador da palavra de Deus. Mas quem vai agir na tua vida, quem age, quem agiu sempre na tua vida é Deus. Quem escreveu tua história é Deus. Então, Deus levanta pessoas e a gente precisa ter ouvido, se permitir. Como é que eu vou ser achado, né? E a história de Davi, daqui a pouco eu vou entrar, estou só fazendo a introdução. Davi é um referencial de Jesus Cristo, que ninguém estava... O Salmo de Davi fala de Jesus com tanto carinho, com tanto amor. Ele é o anunciador de alguém que leva a bênção perfeita de Deus. Davi seria isso. Jesus é a bênção, é aquele que nos liga à bênção perfeita de Deus. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, ninguém vem ao Pai, ninguém chega a nada de Deus que não seja através de Jesus. Inclusive esse versículo, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, os historiadores dizem que ele aponta para o peito e diz, e ninguém vem. Ele não diz vai, ele diz vem. É diferente de vai ao Pai. Vai é um negócio que está fora, distante. Ele dizendo que é a porta, ele faz parte, ele é Deus, né? Então Davi representa isso. E o texto que eu estudei para nossa tarde, para nossa reflexão nessa tarde, é a gente entrar no ritmo de Deus, na vontade de Deus, no pulsar de Deus. Seria mais isso. Tem gente que começa, tem gente... Eu conheço gente que já foi de igreja, saiu de igreja, que professou fé, que mudou de credo, que alterna, que usa como desculpa ações alheias, que não tem constância. A Bíblia até fala, pessoas que andam manietando. Seria como uma pessoa que anda um pé em cima do meio fio e o outro em cima da estrada. Uma hora em cima, uma hora embaixo, uma hora em cima, uma hora embaixo, uma hora em cima, uma hora embaixo. Então precisamos ter ritmo e constância de Deus, né? E é isso que Deus colocou no meu coração para a gente e valorizar, entendeu? O que está sendo pregado aqui. Olha, às vezes as coisas assim, a gente vive no mundo hoje, até em alguns domingos eu tenho falado a respeito disso. Hoje não se valoriza mais nada, você não valoriza os esforços dos pais, dos avós, o sacrifício que eles fizeram, achando isso pequeno. Pode ser diante das facilidades que a gente tem hoje, mas diante do que a vida exigia antigamente, o que hoje pode parecer fácil para você, até as distâncias não eram percorridas a pé. E nada que... Eu me lembro aqui, eu estou no Rio Grande do Norte. Eu sei que tem muita gente que me assiste no mundo inteiro, eu transmito através dos aplicativos. Mas estou no Rio Grande do Norte. E tem uma empresa de ônibus, que eu não vou falar o ônibus, porque pode dar problema, mas uma empresa de ônibus, e o homem, o pai de família dessa empresa de ônibus, morreu. E os filhos deixam uma herança de uma empresa de ônibus. Mas não é empresinha qualquer não, uma mega empresa. E os filhos começaram a entrar em discordância e começaram a dilapidar, e daqui a pouco começou a... E a empresa praticamente foi à bancarrota, os ônibus começou a ficar... E demorou a ser... Teve que haver paz para voltar a ser... Aí criou inimizade, ficaram de mal, e quem tinha parte das coisas não falava com a outra parte. Foi uma coisa... Então, quando não se esforça para se ter a coisa, não se valoriza. Na Bíblia também é assim. Eu vou dar um exemplo.
Deus queria fazer uma lei chamada os dez mandamentos, que na verdade é bem mais de 10, mas não é o tema da pregação de hoje, não. O escrito foi 10, mas o que Deus falou foi bem mais, né? Por isso que tem Levítico. E Moisés foi, subiu um monte lá, passou 40 dias, e Deus pegou a pedra, e Deus mesmo, com a mão dele, com um poder, raio, não sei como foi, com raio de fogo, ele escreveu na pedra. A Bíblia diz que Deus escreveu na pedra dos mandamentos aquilo que a gente deveria se guardar de fazer, não fazer. Né? Porque seria considerado um pecado. E Moisés vai sair do monte, e quando ele sai, é uma coisa que não dá para... Eu estou narrando, mas você vai ler e não dá para acreditar que tenha acontecido tal coisa. Quando ele sai da presença de Deus, que ele começa a descer o monte, ele quebra as duas pedras. Por quê? Porque não teve trabalho. Ele chegou lá, conversou com Deus, fogo, lá vai, raio, escreveu na pedra, entregou a ele saiu. Então, quando a gente não rasgou as mãos, não se esforçou, não valoriza. E como graça quer dizer favor não merecido, às vezes você não quer valorizar, mas isso é o que vai fazer a diferença na sua vida. Viu? O que vai fazer a diferença na sua vida é você entrar em comunhão com o pulsar de Deus, a constância de Deus. Aí você vai terminar os cursos, seu casamento vai fluir no tempo que deve ser fluído, né, eternamente, porque hoje a sociedade diz, que se amem enquanto dure. Não deve ser assim. É que se ame no tempo bom, no tempo ruim. É isso que a gente promete. Eu já fiz 76 casamentos. E na hora lá, com os olhinhos brilhando, né, cheio de emoção, todo mundo... Eu amarei na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na prosperidade, na adversidade, até que a morte separe. Na primeira confusão, na primeira insatisfação, eu quero é que... Aí lá vai, aí a mulher vira um gato siamês. Lá, e hoje tem aquelas unhas que é preparada, né? Aquelas unhas, tem umas unhas que não é bom entrar em conflito com aquelas unhas. E o fato é esse, né? E não se persevera. E a palavra de Deus diz que, sabe esse casal que você admira na sua cidade, aquela pessoa que é renomada, aquele casal lá, tá ali um exemplo de casal. Você não sabe o que é que eles tiveram que suportar os dois. Eu conversando aqui na cidade que eu moro, com a esposa do falecido Ridon. É uma amiga minha lá do Coral, eu esqueci o nome dela agora. Bom, mas todo mundo conhece aqui. E ela foi contar quanto tinha ralado com o falecido esposo. Eu fiquei maravilhado, que coisa linda. A gente tem que... Não é porque aparece uma dificuldade que a gente vai abrir mão daquilo que Deus colocou, né? Lembra o que a gente teve que sacrificar, né, para conseguir. Então, tudo que vem fácil demais, querido, a gente não valoriza, né? E o texto começa narrando, o texto que eu li para vocês em Atos capítulo 13, diz que o povo de Israel estava 450 anos no cativeiro. E Deus tira do cativeiro e começa, e às vezes a gente está no cativeiro e não sabe muito bem o que fazer com a liberdade. E Cristo disse, se verdadeiramente Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, precisamos ter a liberdade de confiar a nossa vida a Deus. Tem um versículo que é difícil, é bonito de falar, é bonito de escutar, mas é difícil de fazer porque entra uma prudência humana sem sentido. Se Deus não quiser, eu não termino nem essa frase. A gente só respira enquanto Deus está permitindo que a gente respire. Então, o texto diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E a gente quer entregar, mas não quer entregar muito, né? Ou quer entregar só a parte da fé, da adoração do domingo, de ir na missa, de ir no culto e tal. Mas a vida, Jesus Cristo diz, entra em sintonia com o pulsar de Deus, a constância de Deus. Como eu falei, no emprego, tem gente que vive saltando de emprego porque está insatisfeito. A pessoa não está insatisfeita com o emprego, está insatisfeito com ele mesmo. Eu estava falando essa semana com uma pessoa no supermercado, eu mandei até um livro, mandei minha filha levar 2 livros para ela. Quando a gente vai fazer a entrevista, você se emociona de tão apaixonado com aquela pessoa. Rapaz, eu vim para cá para mudar, fazer tudo o que for possível. Não dá 3 meses, o cara começa a dar nó cego, começa a achar ruim, começa a falar mal do patrão, dos colegas. Então a insatisfação não está no colégio, a insatisfação não está
no emprego, a insatisfação está com a gente mesmo. Né? E a Bíblia ensina a gente estar satisfeito com a gente para poder começar a ser satisfeito com as coisas de Deus também, né? E hoje estamos vivendo também, eu gosto muito de acompanhar as coisas das mídias sociais, né? E esse povo, o texto está dizendo que saiu do Egito e tal, chegou uma hora que ele começou a dizer, não, eu quero rei. Porque o texto vem dizendo, aí tirou do Egito, passou do deserto e tal, e lá vai. E chegou uma hora que, eu não sei nem como é que tira isso, aí vai ficar feio de barulho. Chegou uma hora que eles viram que os outros países tinham reis. E eles começaram, a insatisfação tem isso, né? Nunca está satisfeito com o que tem. Eles tinham Deus e achavam que isso não era suficiente. E Deus tinha dado até juízes para julgar as causas. Não, mas a gente quer rei. Por que vocês querem rei? Ele disse, não, porque os países ali têm. Nem tudo que serve para o outro serve para você. Tem um trecho da Bíblia que diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o povo escolheu um rei, né? Escolheu um mandatário, um agente político, alguém para mandar sobre ele. E o que é interessante é que Deus, quando eu li o texto, achei Davi um homem segundo meu coração, é porque ele iria usar Davi para abençoar o povo. Ele usou Jesus Cristo para abençoar a mim e a você. Todo o propósito de Deus, quando levanta alguma situação, coisa ou pessoa na terra, é para abençoar a nossa vida. Agora, quando você levanta um rei, é para ele abençoar a vida dele mesmo. Pode ser, eu sou apolítico, eu tenho 20 anos, não a política de não saber das coisas, mas eu tenho 20 anos que eu não voto em ninguém, embora eu sei o que eu quero e o que eu gosto. Mas aqui o Brasil, né? O Brasil, ele começou a endeusar políticos. E o político, ele fala... Esse não é um programa político, eu estou só dando um exemplo da diferença desse povo que tinha Deus e trocou Deus pelo rei. O político, ele fala de você, mas ele está preocupado com o futuro dele. Agora me diga qual é esse político que não está preocupado com o futuro dele. Todo político fala do seu eleitor, mas ele está preocupado. Deus fala de você e está preocupado com você. E as ações e as pessoas que ele levanta é para abençoar a mim e a você. E esse povo, eu quero um rei, a gente está descontente, a gente só vai ser feliz quando entrar o rei, e o rei entrou e o povo não ficou feliz, tá certo? Não houve felicidade, né? E o texto diz que Saul reinou 40 anos. Pelo menos 25 aqui, o povo desesperado, né? E às vezes as dificuldades vêm na vida, todo país, o mundo está muito esquisito, o Brasil também está esquisito demais, e não é porque está havendo dificuldade que Deus não esteja providenciando uma bênção, uma resposta. Porque, olha o texto, Deus não disse, Davi me achou. Não, porque a própria diz, sereis achados de mim, diz o Senhor. Deus está ali, todo aquele que invocar o Senhor será achado. Todo aquele que invocar. Agora, ser achado por Deus é outra coisa. E o texto diz que achei Davi. Então, Deus estava procurando uma solução. A primeira coisa que eu quero que você anote no seu coração e na sua mente. Eu gosto de dizer isso porque eu fico me lembrando, viu, meu querido amigo? Quando eu estou na igreja, aí aquele pregador diz, pegue seu amigo do lado e balance. Eu olho para o cara assim, não balance não. Não balance. Eu gosto que diga para você mesmo, viu? Eu quero que você anote em seu coração. As verdades que eu falo é que você anote em seu coração. Não é para você dizer para outra pessoa, né? É igual aquela pessoa que diz, se fulano estivesse aqui para ouvir essa palavra. Deus está pregando para você, tá certo? Deus está preparando coisas novas. Deus está procurando soluções para a sua vida. Anote isso para o seu coração. Independente da situação que eu e você esteja passando, não é omissa aos olhos de Deus, não é desconhecida. Mas eu não tenho notícia, Deus não avisou. Olha aí, Saul, você se segura aí no pincel porque eu vou tirar a escada. Não.
Saul estava fazendo as coisas erradas lá e Deus disse, eu estou procurando alguém, eu estou preparando alguém. E como é que se prepara alguém? Com dificuldade. Olha a história de Davi. O cara pede, Davi, conta aí sua história. Diz, rapaz, teve um dia que eu matei um urso, teve um dia que eu matei... Isso não é história, isso é muito difícil. Ele podia dizer, eu ia de pé para o colégio, né? No máximo que a gente consegue aqui no Nordeste. Mas ele, não, aí o animal tava com a ovelha na boca, eu fui lá, arranquei da boca do... Olha só, meteu a mão na boca do animal lá, matou, dormia no campo, pastorando. Então, somos forjados em nossas dificuldades para abençoar vidas e para sermos abençoados também. Porque nesse caso de Davi, ele estava sendo preparado para abençoar muitas vidas e é o grande rei de Israel. A estrela de Davi. Jesus é chamado a estrela de Davi, né? Porque é da descendência, Jesus, filho de Davi, né? É da descendência de Davi. Então, seria uma grande bênção, não só para Israel, mas para toda a humanidade. Então, Deus prepara a pessoa na dificuldade para grandes conquistas. E a pessoa precisa estar pulsando na sintonia. Olha o exemplo de Jesus Cristo, olha a agonia. Ele, não vou aguentar, eu vou desistir. Aí vem a certeza, ele olha para mim, para você e disse, Pai, passa esse caminho, mas seja feita a tua vontade. Então, as circunstâncias da adversidade, e Jesus verdadeiramente, quando eu fiz aquela menção que ele é o caminho, é isso. Ele pavimentou para que a gente adentrasse, tivesse livre acesso à presença de Deus, poder ser achado por Deus. Né? Em Cristo Jesus você clama e Deus escuta, o Espírito Santo. Olha, é uma coisa tão maravilhosa que se a gente não souber orar, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai lá, fica olhando para você assim e vai interpretar o gemido. E ele traduz o gemido e leva a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes, não, porque eu não sei nem rezar, não sei orar. Sabe gemer, sei. Então o Espírito Santo transforma isso e leva até a presença. Olha que coisa maravilhosa, tá certo? Então, independente da situação que a gente esteja passando, Deus é conhecedor e está procurando providência. Ele está preparando, né? Deus estava preparando Davi. Deus estava procurando uma solução, preparando uma solução. Eu posso aplicar isso à minha vida e à tua vida. Deus está preparando solução para a sua vida. Em síntese, essa é a primeira coisa que eu queria que você anotasse no seu coração. Deus está preparando solução para a sua vida. E depois você não vem dizer, é porque Deus não levanta ninguém para me ajudar. Eu não posso entrar nem nas ondas do rádio aqui de onde eu estou falando, do estudo da rádio. Não tem como eu entrar nesse microfone, muito menos nos aplicativos que eu estou falando. Mas eu estou falando no nome daquele que pode estar em qualquer lugar. Não existe lugar que Deus não possa estar e que Ele não possa alcançar. Não existe situações que Ele não possa resolver. Deus, por isso que o nome dele é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe, Ele vê, Ele está e Ele pode. Deus pode tudo na sua vida e Ele tem a chave do seu destino. Comece a pulsar em sintonia com Deus, viu? Que é o tema, por sinal, do que estamos pregando hoje, né? Então, Deus está preparando solução, Deus está preparando o resultado daquilo que você está precisando na sua vida. Deus está preparando, não é porque você foi 45 anos, o povo lá, mas Deus estava preparando Davi, né, para assumir como rei. E o texto, em Atos capítulo 13, 22, diz, achei Davi, porque ele fará tudo que eu quero para abençoar as pessoas, tá certo? Então as ações de Deus são para trazer bênção para a minha vida e para a tua vida. É diferente da ação do homem, né? O homem, ele faz para ele, né? Mesmo quando aparece, é igual quem faz caridade hoje, né? Dá uma cesta básica e tira 35 fotos, um filme, 2 posts, um history e diz, você me segue no Instagram, viu, que para passar, você vai ver lá no Instagram que eu filmei você recebendo um peixe de seco e 3 latas de coisa e 2 cuscuz, pronto. Mas aí Deus não é assim, tá certo? Ele move as ações e nós é que temos que render graça. Nada na nossa vida, eu adoro aquela música, nunca foi só, tá certo? Nunca.
Sempre foi livramento, presença e bênção de Deus na sua vida. Comece a crer nisso, tá certo? Entre no ritmo de Deus. E aí você vai concluir as coisas da sua vida. Eu estou indo lá e voltando. Vez por outra eu vou e volto de novo. Tem muita gente que não conclui nada nessa vida, mas entre no caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Entre no pulsar de Deus, no ritmo de Deus, e você vai concluir tudo na sua vida e vai concluir bem. Tem gente que a empresa, eu não sei se ainda tem nota promissória, mas o cara nem dorme, é nota promissória, é aperreio. Quem tem animal é uma dificuldade, é preocupado, tudo e começa e não dá para terminar. Por quê? Porque você não coloca Jesus Cristo na sua história, você não coloca Deus na sua história, você não começa a pulsar com Deus, você não entra em sintonia, né, pulsando junto com o coração de Deus, porque Ele tem a chave do final de bênção. Eu podia usar aqui 10 versículos diferentes. Vou me reter apenas no que eu estou falando, mas eu poderia usar muitos versículos a respeito disso, do pensamento de Deus a seu respeito e das bênçãos que Ele tem preparado para a sua vida, né? E nada. Nenhuma feitiçaria, nenhuma maldição. É porque é uma sina, fizeram uma coisa. Eu pode ter esse negócio, né? Fizeram uma coisa para mim. Quem está em Cristo, ó, Jesus disse, aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Tá certo? Então não existe maldição, não existe azar, não existe palavra de maldição, de praga, seja lá o que for, não existe nada que possa impedir, entendeu? O agir de Deus, o cuidado de Deus, quando você anda com Deus. Tem gente que não quer, né? Vai na força do próprio braço. Mas tem um trecho na Bíblia também que é muito importante, diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor, e eu acho que essa é a decisão mais acertada. Eu tenho um menino lá em casa, Levi, ele fez 5 aninhos. E eu acho interessante demais, ele é uma espoletinha, assim, ele é assim, bem agitado, ele de manhã já sai, ele acorda já cruzando a casa todo dia com as mãos para cima, já gritando e espalha brinca. É uma espoletinha assim, mas qualquer aperreio que ele ter, a primeira coisa ele clama o nome de Jesus. Isso me surpreende. Clama de verdade, Jesus! Eu já até contei aqui, a irmã cortou o dedinho, saiu sangue, ele já entrou e em pranto já foi clamar a Jesus. Eu fiquei assim, não, meu filho, não vai acontecer nada não, é só um... Mas está sangrando, ela vai morrer. Não vai morrer, filho, não vai não. Mas ele clama o nome do Senhor, tá certo? E eu tenho certeza que Jesus, com todo carinho, né? Mas Jesus certamente olha e diz, não, filho, não vai acontecer nada. Tá certo? Então, pulsar. Quando eu estava escrevendo esse texto, aí para você entender, por que o pastor Marconi está falando em pulsar? Em ritmo. Porque eu estava assistindo aquele negócio do Muro das Lamentações, os judeus, apesar da política do Brasil estar falando muito mal de Israel, você que se diz católico, você tenha cuidado para não falar mal de Israel, porque a Bíblia diz que todo aquele que abençoar Israel é abençoado. Mas diz também que aquele que amaldiçoar Israel vai ser amaldiçoado. Tá certo? Então, você que é metido com políticas e até com políticas meio esquisitas, porque o Brasil inventou... Sabe uma coisa terrível que o Brasil inventou? Nós somos laicos. Geralmente isso é coisa de socialista, né? O Brasil é um país laico. A gente não é laico não, querido. Viu? Porque querem tirar Deus da nossa vida. Não aceita isso, não. Quem tiver suas políticas, se mistura com as políticas lá. Mas não venha tirar Deus da vida da gente, não. Porque nossa salvação está em Deus. Tá certo? A minha salvação, a tua salvação está em Deus. Então, eu não vou confiar em político. Político muda. A cada 3, 4 anos eles mudam. Muda de partido, muda de caráter, de personalidade. Tinha gente que... Não vou nem entrar por esse caminho, não. Mas você deve imaginar aí, né? Então, o judeu, quando vai lá na frente do Muro da Lamentação, você já prestou atenção a uma coisa interessante? Ele não ora de joelho, quietinho, como um crente ora com a testa no chão. Até o muçulmano mesmo ora com a testa no chão. Não, o judeu, ele fica balançando. E talvez você nunca tenha se perguntado por que o judeu ora se balançando assim? Por quê? Porque Deus é vivo. Deus pulsa. O ruar de Deus, as coisas são movidas na vida da gente pelo sopro da vontade de Deus. Quando eu digo que você tem que entrar no pulsar de Deus, na sintonia de Deus, é porque Deus vai soprar na sua vida
né? E quando Deus sopra, não é devastação, não é tufão nem ciclone do jeito que está dando aí pelo mundo, não. Quando Deus sopra, é para nos impulsionar, para nos abençoar. Olha, quando Deus foi fazer a Adão, apesar dos criacionistas terem outra definição, de como foi que o homem surgiu, né? O homem evoluiu de um querer, de um ser inanimado que não tem nome nem posição. Esse é o criacionismo, né? E nós cremos que Deus criou. Olha que maravilha, eu creio que é melhor. Por quê? Porque eu vejo na maternidade que precisa ser criado para ser feito. Então eu não acredito que tenha sido feito assim de qualquer maneira, não. Tá certo? Cada um tem a sua posição, eu respeito você que pensa diferente, mas quando Deus criou Adão, ele criou da matéria da terra, e você pode fazer o exame de sangue, o médico vai olhar no seu olhinho assim, vai puxar a pálpebra para baixo assim, vai olhar e diz: você está comendo barro, rapaz, você está sem sangue, você está fazendo o quê? Você está sem ferro. Vai na outra mulher, a mulher levou uma queda, aí quebrou a perna, aí o médico olha para ela e diz: você está sem cálcio. Vai no outro e diz: você está sem potássio. E um monte de coisa que ele vai dizendo que está na terra, para provar que o homem veio do pó e do pó voltará, né? Então, quando Deus fez o homem de todas as coisas, quando terminou, me diga uma coisa: quando a gente termina de construir, desmonte um liquidificador, quando o homem termina de montar de novo, ele vai lá, liga o liquidificador na tomada, a máquina de lavar na tomada. Se o homem faz um motor do carro, quando ele termina, ele liga na bateria e dá onde? Não dá na chave? O que é que entra naquele motor? Não é energia? Não é a energia que faz as coisas virar? E Deus, que é poder, toda energia, ele tem a energia suficiente que criou todas essas coisas. Ele não podia ter pegado, dado um choque. Não é assim quando uma pessoa morre aqui na Terra, aí os médicos e os paramédicos não chegam lá com aquele negócio e dá aquele choque, né? Aí, para ressuscitar a pessoa, dá uma, dá duas, dá três, que aquele choque é que vai trazer a vida. Mas Deus não fez assim. Sabe o que foi que ele fez? Ele colocou o movimento do pulmão, ele soprou. Ele soprou da alma, do espírito, do mover, da presença, da porção dele na vida do homem. E isso a gente carrega dentro da gente até hoje, até o dia que o cara bate as botas, como diz a história, né? Até o dia que ele viaja, ele carrega esse poder. Então Deus é movimento, a gente tem que ter essa consciência. Deus, quando diz que Deus não habita em templo feito de mão, é porque ele habita dentro de você. Só que a gente faz uso disso, no bom sentido, né? Não estou pecando contra Deus. A gente toma propriedade, a gente é abençoado pela presença de Deus na nossa vida. Não. E você prefere o quê? Eu prefiro confiar no político e me maldizer. Não, é uma decisão esquisita. Não seria melhor você confiar em Deus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará? Não seria mais sábio você entregar o seu caminho, a sua confiança na mão de quem tem a chave e fez? Sabe quem tem o tesouro no final da estrada lá? Quem fez aquele tesouro foi Deus. Quem tem a chave? Deus. E quem é o caminho é Deus. Não, mas eu decidi me arranhando pela beira do caminho. Porque eu gosto mesmo de andar me arranhando nos carrapichos. Não seria sábio, né? Deus é poder. Então, Deus soprou o ritmo e Adão começou a respirar, pulsar. Até hoje, por isso que é o ruar de Deus, é uma das coisas mais poderosas, né? Ruar de Deus, o soprar de Deus, o poder do sopro de Deus, né? na minha vida. E isso é vigente para o dia de hoje. Deus vai soprar na tua vida. Eu não recebo, não. Receba em nome de Jesus. Deus vai soprar, vai caminhar, vai para frente, portas vão se abrir, vai haver saúde, vai prosperar, o casamento vai ficar bem, os filhos vão se readequar, os filhos vão tomar um bom caminho. Por quê? Porque Deus sopra a minha vida, minha família, minha casa. Se Deus não edifica a casa, em vão edifica os edificadores. Então, não, mas eu não gosto muito de ficar pedindo assim, não. Que egoísmo é esse? Você vai esperar a resposta de homem. Querido, todo homem, eu não acreditava em que pessoas sempre tivessem interesse na vida do outro. E outra coisa que eu nunca acreditei era inveja. Até aí começou a nascer os cabelos brancos e comecei a descobrir coisas que o homem, a Bíblia não erra, né? O homem é mau.
Então, existem invejas, todo mundo tem interesses escondidos, tem intenções escondidas. Deus não, Deus é claro, ele escreveu, ele disse, eu vou dizer o que é que eu penso a seu respeito. E ele diz, eu bem sei os pensamentos de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Deus estabelece. Olha o que é que eu tenho preparado para você. Domingo eu falei isso lá no Pentateuco. Não me lembro mais o versículo, sobre as bênçãos, né? 28 bênçãos, daquilo que Deus reservou, e ele tem a chave, e ele é o caminho, mas a gente é o quê? Não, a gente é teimoso. A gente não quem é que gosta de sofrer? Não gosta de sofrer. A gente gosta de reclamar de sofrer, né? Então, Deus, a ministração da palavra tem essa propriedade de dizer a vontade de Deus, e você, como é que eu tomo posse dessa vontade? Crendo. Das coisas, até eu falei a semana passada, crer de uma forma de falar até com que você acha que não tem ouvido. Sabe, uma vez Jesus disse para a montanha, se você tiver fé, tamanho dessa montanha, você vai dizer essa montanha, salta daqui para lá, ela vai saltar daqui para aquele outro lado. Mas teve outra vez que Jesus, todo mundo fala daquela hora que Jesus fala com a figueira, que a figueira seca, mas ele disse também uma outra situação com a figueira. Ele disse, se você tiver fé do tamanho de uma mostarda, está na Bíblia também, só que as pessoas não lêem muito esse versículo. Você vai dizer essa figueira, salte daqui e vá plantar no mar. Já pensou uma figueira de terra, e ela vai. Ora, se Jesus Cristo disse, querido, eu acredito. Qualquer coisa que Deus diga, eu acredito. Se tivesse na Bíblia escrito, Jona engoliu a baleia, eu estava aqui pregando todo domingo, sem piscar nem um olho. Deus dizendo, eu acredito. Não sei como, mas eu não preciso saber como, eu preciso acreditar, tá certo? Então Deus, ele soprou vida constante. Quando ele não disse... quando eu era criança, uma vez criança presta atenção e tudo, eu comecei a reparar na minha respiração. Em 5 minutos eu já estava quase doido, porque eu digo, meu Deus, e se eu não controlar isso dormindo? Se eu não controlar essa... Não precisa, porque Deus deu ordem para pulsar. A tua vida pulsa, o teu coração pulsa, o teu respirar pulsa, o teu destino pulsa. Então eu não preciso ser teimoso de coisas que são natural de Deus. Você não dá ordem, atenção, pulmão, vou dormir, por favor. Tá certo? Eu vou dizer uma coisa interessante. Meu querido amigo, diretor que está aqui do meu lado, eu gosto muito de pesquisar. Você sabia que quando a gente está dormindo, você não saliva? Tenho certeza que você não sabia disso. Você sabia disso, você que está me ouvindo? Você sabe por quê? Porque Deus chegou, a gente saliva na hora que está conversando, comendo, quando vê um sorvete, um negócio gostoso, aí saliva. Mas quando está dormindo, Deus diz, fecha a torneirinha. Para quê? Para o bichinho não se engasgar. Olha aí. Pode pesquisar, não saliva. Quando ele acorda, a boca está até um pouco seca. Por quê? Porque Deus fecha a torneirinha. Para quê? Para que continue pulsando. Quando você não tem o domínio, deixe sua vida pulsar, porque você não tem o domínio. Quem tem o domínio da tua vida é Deus. Deus tem o domínio da tua vida, tá certo? E os desígnios dele vai se cumprir na tua vida, tá certo? E andar na vontade de Deus. Olha, tudo que está escrito, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é aprendizado para a minha vida e para a tua vida. A Bíblia diz que quando esse povo saiu do Egito, andava no deserto, quando a nuvem andava, eles andavam. Durante o dia tinha uma nuvem, de noite tinha uma coluna de fogo, aquecendo. De dia esfriava, de noite esquentava. Olha o cuidado de Deus. Olha só o cuidado de Deus. De dia a nuvem esfriava. Eram milhões, viu? Então não pode ser uma nuvem pequenininha, não. A cidade que eu moro não cabe milhões. Eu imagino que não cabe milhões. Natal não tem 1 milhão, mas eram milhões. Então tem que ser uma nuvem muito grande. O cuidado de Deus sobre a tua vida é muito grande. Não diminua a importância do cuidado de Deus na sua vida. Comece a acreditar nisso. Comece a acreditar em mudança. Comece a acreditar em transformação. Comece a acreditar, não é porque eu só estou na peleja, a dificuldade, eu não vejo. E comece a acreditar no que eu estou pregando. É da palavra de Deus. Deus está procurando a solução já, mas ele já sabe qual é a solução. Ele só está achando a maneira que vai ser melhor para se encaixar na sua vida. E a solução vai chegar. Porque a vontade dele vai se cumprir, tá certo? Então, quando
a nuvem andava, o povo andava. Quando o fogo andava, o povo andava. Quando a vontade de Deus andava, o povo andava. É assim que eu quero que você coloque a sua vida. No cuidado de Deus. Quando Deus disser ande, ande. Quando Deus disser se aquiete, querida, querido. Seu sentido de Deus às vezes, minha esposa sabe, eu já cruzei tantas estradas com ela, hoje é menos. Mas ela deve estar ouvindo o programa uma hora dessa. Não é uma vez nem duas, eu vou parar. Eu sei lá, uma vez, eu vou dizer um negócio. Eu ia por dentro nessa estrada do óleo, que sai lá perto de Açu, aquela cidade das telhas ali. Quando chegou bem pertinho, eu disse, não, eu quero parar para comer tapioca. Nem tapioca eu gosto, Leila gosta, eu não gosto de tapioca. Mas eu cismei de comer tapioca no mercado lá da mulher. Parei, tomei café, comi tapioca, Leila comeu lá, ela gosta de tapioca. E depois pegamos o carro. Quando eu cheguei na pista, 5 carretas bateu, uma na outra. Carro pequeno tinha de juntar, foi um dos maiores acidentes que eu já vi na minha vida. O acidente foi tão feio que jogaram o motorista que ocasionou isso de cima da ponte lá de Açu. Olha que coisa. Para tu ter ideia Sabe o que foi que Deus fez? Me guardou. Por quê? Porque meu caminhar está na vontade de Deus. Às vezes eu tenho vontade que eu não sei porquê, mas é a vontade de Deus na minha vida. Deixe a vontade de Deus prevalecer na sua vida. Isso vai te guardar, isso vai te abençoar. Agora aqui entrou aqui o irmão de Leila Carlas, Manel Xavier. Menino abençoado, conheço desde menino pequeno. Tem 24 anos que eu sou casado com ele. Já para 25, né? Andar no ritmo de Deus, né? Entre e ande com Deus. Estar com Deus. Eu me lembro da minha mãe. Uma das coisas que mais... Minha mãe está no céu. Mas uma das coisas que mais me inquietava era a mãe morar só. Aí quando ela ficou bem velhinha mesmo, com ela zangada e tudo, que pessoa idosa tem a vontade dela, deve ser respeitada, mas aí a gente que é filho tem que ter o cuidado também, né? Com o coração partido, eu levei ela para casa. Levei, fiz ela pediu para reformar um quarto lá, levei para lá. Mas eu me lembro que 100 vezes que eu dizia, mas mãe, você aqui sozinha, ela dizia, tô sozinho não, tô com Deus. E hoje tem uma geração que não sabe mais andar com Deus, né? Pergunto qualquer pessoa que tenha mais de 40 anos, que quando ele chegava num idoso, alguma coisa assim, aí o idoso dizia, Deus te acompanhe, meu filho, não era assim? Olha que coisa boa, Deus te abençoe, Deus te acompanhe. Já vou mãe, já vou tia, já vou vó, Deus te acompanhe. Já vou madrinha, Deus te acompanhe. Hoje não parece isso não ser importante. Isso Deus te acompanha é importante na sua vida. Deus te acompanhar é importante na sua vida. Então minha mãe dizia, quando eu dizia, mas mãe, você vai sozinho. Não, eu vou com Deus, vou sozinha. Ela se aborrecia, não vou sozinha não. Vou com Deus. Ou dizia, mãe, você é aqui sozinha. Eu acho que estão pedindo. Não, estou sozinha não, estou com Deus. É isso que a gente aprendeu com as pessoas mais idosas, mas os influencers aí da vida, né? Gente que não ajeita nem a vida dele. Tem muita influência aí que se tirar os filtros, meu amigo, se você entrar na casa dele, misericórdia. Uma vida completamente... Mas estão ali aconselhando a sua vida. Tem gente sendo norteado, direcionado por pessoas que você não deveria nem dar ouvido, sabe? Eu não estou questionando contra uma pessoa específica. Eu estou dizendo que você devia dar ouvido o que Deus está querendo para a sua vida, porque Ele tem poder e tem a chave do seu destino. Ele é o caminho porque ele é a maneira aonde você vai chegar na bênção que ele preparou para a sua vida. Tá certo? Não é influência, não é um cara famosinho A hora tá voando, rapaz, hoje. Tá, eu começo a falar. Então, não é... Feitiçaria é um tipo de controlar a vida do outro, né? Tem pessoas que... Eu acho que esses influencers, para mim, é como se fosse um tipo de feitiçaria. Não tem poder para ajeitar a vida dele mesmo, mas quer... Aí joga, aí você vai e joga, né? Eu fico horrorizado quando o meu Instagram oferece jogo, e eu tô gravando agora no Instagram, TikTok, Kawaii, tô nem aí. Se me perguntar na pesquisa, eu boto para descer. Eu chamo logo de criminoso.
Quem vive oferece. Mas aí o influencer diz que você deve se sacrificar. Eu estava falando com um motorista de carro de corrida, eu gosto de andar nesses carros de corrida que faz. Raramente eu vou de carro dirigindo para algum lugar. Geralmente eu vou nesses carros de corrida, ou Uber, seja lá como for. E o cara dizendo que uma menina da família dele gastou 30 mil nesse joguinho. Por quê? Porque o influencer bonito, com cabelo bonito, dizendo: olha como é fácil, com a unha muito bonita, é só apertar aqui, ó, olha, ganhei de novo. E aí Deus diz: não, eu tenho poder. Por quê? Porque eu tenho lhe mantido vivo. Eu tenho abençoado sua vida. Você chegou até aqui porque eu segurei sua mão. E eu tenho o poder de fazer você chegar lá. Não é girando um joguinho, né? Mas os influencers dizem: faça, aí a pessoa vai. Só que nenhum influencer, nenhum coach, nem pastor Marconi, nem ninguém tem a chave do destino da sua bênção. Quem tem essa chave é Deus. Ele escreveu a tua história, tá certo? Ele tem. E você precisa entrar no caminho. E Jesus é o caminho. Estou sempre ligando a... Bom, eu falei de Davi, né? Achei Davi um homem segundo o meu coração. Então o coração de Davi pulsava. Davi era pecador? Era pecador. Eu sou pecador. Mas Davi tinha um coração generoso em função do outro. É isso que Deus estava dizendo. Deus tem o interesse de abençoar. Achei Davi que é pecador. Deus é pecador? Não. Deus é santo. Ele abomina o pecado e ama você e eu que somos pecadores. Deus ama a mim e a você que somos pecadores, mas abomina o pecado. E o texto diz que ele diz: eu achei Davi, né? Um homem que... E o que é que Davi tinha? Luta, como eu falei, dificuldade, peleja, esquecimento. Davi não era amado nem pelos irmãos, nem pelo pai. Então teve que aprender uma coisa que eu tive que aprender na minha vida: o desprezo, o não reconhecimento, a ralar sozinho. Deus sabe o que é que eu tive de ralar para chegar onde eu cheguei. Eu não tive influência de parentesco, nem coisa nenhuma. Eu fui correr atrás, eu fui me preparar, eu fui estudar, fui trabalhar, fui sofrer, fui chorar. Passei noites em escuridão, trabalhei em floresta, trabalhei em alto mar, trabalhei em hospital. Mas eu digo a minha filha, em todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre fui referência. Pouca gente sabe, um dos meus primeiros empregos, assim, quando eu comecei a estudar, eu trabalho desde os 14 anos, né? Eu era contínuo, 14 anos. Mas quando eu já era maior, aí fui trabalhar no hospital, na enfermagem. E quando eu passei no Serviço Público Federal, que os pacientes fizeram uma lista pedindo para mim não sair. Mas tem um detalhe que nunca me saiu da cabeça. Uma vez os outros colegas do andar, né, que na escala diziam: por que é que Marconi nunca entra na escala de Natal? Marconi não entra na escala de Carnaval. Marconi não entra na escala de São João. A enfermeira-chefe que fazia a escala dizia: porque quando você falta, ele tira. Tá certo? Eu sempre procurei ser a diferença do lugar, de ser bênção. Quando eu botava a mão no paciente, eu não tinha... Não era pastor, eu sou pastor depois de adulto, né? Mas eu já tinha o saber: Deus é na minha vida, eu vou botar a mão. Ali não era só ciência, eu sabia que tinha algo de Deus na minha vida, eu botava a mão: vai ficar bom. Não vai morrer não, vai ficar bom. E sabe o que acontecia? E Deus agia. Mesmo quando a gente não conhece, isso não quer dizer que Deus deixa de agir, não. Imagina a gente conhecendo, tá certo? Então, Davi nem sabia o destino dela. E como eu falei da batalha de Davi e Golias, quando Davi chegou naquela batalha, lá tinha arma, tinha exército, né? Golias preparava todo tipo de arma. Quem tinha, aliás, todo tipo de arma era Golias. O que é que Davi tinha? Davi tinha uma pedra, mas ele pulsava. Você vê que ele corre respirando, corre, respira, e joga. Ele pulsava, ele caminhava na presença de Deus, no poder de Deus. Então, Davi não sabia nem o destino dele. Às vezes, as pelejas que ele está traçando é a chave de virada para a gente adentrar naquilo que Deus tem reservado. Naquela peleja de Davi com Golias, foi que Deus girou a chave para ele adentrar o lugar do que Deus tinha reservado para a vida dele, né? E muitas coisas você reclama porque não consegue, porque está sozinho. A solidão não é solidão de pessoas, né? Porque às vezes a gente está cercado de pessoas e se sente só. Você não pode estar em solidão de Deus.
Muitas vezes eu tive situações, muitas vezes eu tive que viajar, muitas vezes eu tive que trabalhar longe, muitas vezes eu tive que sofrer, mas sempre sabendo que Deus, eu estava triste, estava insatisfeito, não estava aguentando, mas estava consciente. Deus está no controle e Ele vai resolver. E Deus resolveu na minha vida e está resolvendo na sua. Tá certo? Acredite nisso. Deus está resolvendo na sua vida. Quando eu falei daquele texto que eu dizia, eu podia citar 1000 textos. O bom de pregador antigo é isso. Tem uma história que é maravilhosa. Outro dia eu conto para vocês. Foi lá no banco do... Não vou dizer o nome do banco, mas uma pessoa estava numa situação muito difícil. Eu entrei lá e disse esse versículo para essa pessoa. Ela chorou tanto e Deus fez uma coisa. Mas é uma história muito linda, não é curtinha assim não. Mas não vou contar hoje. E o versículo é assim: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, querido, Deus já tem preparado. Davi aqui não sabia o que estava preparado. Na verdade, o que ele sabia aqui é que Deus era com ele, né? Ele sabia que, de alguma forma, Deus ia dar, mas Deus não disse, ele vai lá, Davi, deu uma pedrada naquele gigante, você vai ver. Ele disse, Deus vai usar de alguma forma, quando o gigante ameaça, você vê, Davi chega no arraial, as pessoas estão tudo com medo. Davi já olha pro cara com ódio, já designando o que vai fazer, vou matá-lo. Os caras, homem, é o gigante, ele tá matando o exército todo, ele não quer saber não. Davi não tinha apoio do rei, Davi não tinha apoio dos irmãos dele, do pai dele, dos colegas, de qualquer pessoa que estava ali. Ele não se importou, ele disse, eu tenho o apoio de Deus. Achei Davi segundo o meu coração. A minha esperança em Cristo é que Deus possa olhar e achar você um coração pulsando segundo o coração de Deus. A Bíblia diz, em Deus faremos proeza. O que é fazer proeza? É coisa que você não sabe nem como é que faz. É igual eu no meu ministério, por que eu faço? Eu não sei nem como é que eu faço, porque isso vai trazer... Meus cabelos é branquinho de tantas coisas que eu já peitei na minha vida. Por que eu faço? Não sei. Deus coloca no meu coração, eu vou e Deus dá bom êxito. Deus dá sempre bom êxito. Achei você. Tá certo? Você precisa ser encontrado por Deus nessa tarde. Em nome de Jesus. Como é que Deus vai lhe achar? Bom, se o texto diz, achei Davi segundo o coração, é porque Deus olhou para o coração. Até a Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, Deus está olhando para o coração. Comece a ensinar seu coração a clamar o nome do Senhor, a ser agradecido do Senhor, a buscar o Senhor. Você vai ver Deus intervindo na sua vida em nome de Jesus, viu? Fé. Tenha fé na vontade de Deus. E qual é a fé? Qual é a vontade, pastor? Acabei de ler. É boa, perfeita, agradável. Coisas maravilhosas que não chegou nem no seu olho. Você nunca viu. Às vezes a gente olha para as coisas que os outros têm. Mas Deus tem coisas muito mais especiais que você nunca viu. Que você nunca ouviu. Que não chegou no seu coração. Deus já tem preparado. Deus não é de improviso não, viu? Tá certo? Edifique suas coisas. O Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão edifica os edificadores. Edifique sua casa, sua empresa, seu comércio, sua propriedade, seus animais, sua família. Edifique em Deus. Porque a destinação deles vai ser maravilhosa. Viu? Quando eu estava lendo esse texto aqui, Deus tem preparado. Olha que coisa interessante. Você já viu um livro chamado Ruth? Né? Você vê que é tempos diferentes, né? Ruth nunca teve nos planos de Israel. Era uma moabita. Mas de Ruth saiu Davi e de Davi saiu Jesus. Olha como Deus prepara lá atrás. Então tem coisas que você não entende na sua vida. Deus está preparando. Está demorando um pouquinho? Aguente. Ah, porque é tão difícil, é porque você é insatisfeito, comece a ser mais agradecido, porque a Bíblia diz, junto com a prova vem o refrigério, vem o escape, vem o lenitivo. Então tem gente que só sabe reclamar, murmurar, eu sou desagradável, como é que teu coração está falando para Deus? Uma boa solução é você já começar, Senhor, eu quero ter um coração assim, ligadinho, Senhor, olha para a minha situação, olha, eu acredito nisso na minha vida. Chame Deus para a sua vida, tá certo? Ruth não estava no plano de Israel, mas estava no plano de Deus.
Então tem coisas que você não vê como é que Deus está fazendo, mas está no plano de Deus. Deus vai usar alguém, tá certo? Na minha vida sempre foi assim. Quando eu me vi, até para promoção na minha vida, eu não tinha peixada, entendeu? Serviço Público Federal, até para você crescer no Serviço Público, precisa de peixada. É político, você sabia que no Serviço Público Federal é tudo pistolão, político. Trabalhei 36 anos, então posso dizer. Mas aonde eu não tinha pistolão, eu tinha Deus. Como Davi. Davi tinha um gigante lá para lutar, ele não tinha lá as armas, não tinha pistolão, não tinha referência, treinamento militar, não tinha não. O que ele tinha? Ele tinha uma pedra, ele pulsava e você tem a pedra. Quem é a pedra? Jesus. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Ele disse, eu sou a rocha que edifica. Coloque Jesus na estrutura da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu lar. Você vai ver como uma coisa vai mudar em nome de Jesus, né? A porta, Jesus Cristo. Guardado em Deus. O texto diz que Deus preparou a nossa história antes da gente ser formado. Na verdade, isso é uma verdade, porque até o texto diz assim, eis o Cordeiro de Deus que foi sacrificado antes da fundação do mundo. A solução da tua vida foi feita, não foi quando você começou a existir, não. A bênção, o teu destino, o que está reservado de Deus, as dificuldades não foi reservado por Deus. Deus ia se ocupar, dizer, o mundo já é mal, o diabo é mal, por que Deus ia escrever uma coisa mal para você? Não é isso, Deus não castiga, Deus é abençoador, tá certo? É um Deus de bênção, Deus de luz, Deus de vida, Deus de saúde. Então, a tua bênção, o teu destino não começou a existir na hora que você foi formado. O Cordeiro de Deus que foi morto, não foi nem que nasceu antes da fundação do mundo, é que já morreu antes do mundo existir. Tudo já foi preparado em Deus, por Deus, para Deus. Tá certo? Então, tua história, estou dizendo isso só para você entender. Ruth foi preparada lá atrás, mas agora estamos em Davi, que é descendente. Alguém que saiu lá de outra cidade, tá certo? Lá da terra do Moab, foi bater Israel e dela nasceu Davi, e de Davi nasceu Jesus, por parte de mãe. Claro que Jesus é filho de Deus, né? Foi feito pelo Espírito Santo de Deus. Mas a mãe dele é dessa descendência, né? Romanos capítulo 8 é um texto muito conhecido, que quando a nossa vida está na mão de Deus, o texto diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão ou que amam a Deus. Se tivermos em Deus, se amarmos a Deus, se pulsarmos, se tivermos em sintonia, se Deus estiver na minha história e eu estiver na história de Deus, se eu souber ouvir o coração de Deus e Deus conseguir vir meu coração, todas as coisas cooperam, até a dificuldade. Essa Ruth aqui passou uma dificuldade maior do mundo. Todas as coisas cooperam para o bem, viu? Na sua vida. O Salmo 37, 23, a hora está bem chegada. Quantos minutos que ele está terminado? Já acertei em cima. 12 minutos. Todas as coisas cooperam para o bem. Salmo 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Deus acompanha teu caminhar. Tá certo? Que ele confirma. Achei Davi segundo o meu coração. Né? Para finalizar, 2 minutos, então, Deus sabe o seu destino, porque foi ele que fez, né? Às vezes a gente quer que pessoas importantes, né, nos ajudem. Você quer um político, uma pessoa influente, a gente acha que ele é esperança. O homem trabalha para o homem, tá certo? Às vezes uma pessoa que você está buscando, aquela pessoa está interessada na providência e na vida dela mesma. Deus não, tá certo? Deus tem tesouros especiais para a minha vida e para a tua vida. Tem resposta, tem saúde, tá certo? O Espírito, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus veio sobre Davi. Então, ele começou a pulsar naquela batalha porque o Espírito Santo de Deus é quem nos move, quem nos fortalece. A Bíblia diz, o Senhor é a minha força e nele confiarei. Não é porque eu estou respaldado em fulano, num sobrenome, num político, não é isso. Eu faço menção do nome do Deus Todo-Poderoso, porque ele tem poder para me dar vitória e para te dar vitória, tá certo? E a verdade, ó, ajudou ele, né? Jesus Cristo é a verdade.
E Deus vai usar alguém, né? No caso, Davi buscou primeiro a Deus, mas depois Deus usou alguém para abençoar a vida de Davi. No caso, né? Ele foi levado. 1 Samuel capítulo 16, 18, o rei. Como é que Davi foi chamado lá para o palácio do rei? O rei estava aterrorizado, espírito ruim. Aí disse: olha, eu preciso de alguém que fale de Deus. Ou alguém disse: olha, tem Davi. Como é que eu sei que ele é bom? Ele disse: não, ele é jovem, ele é corajoso, ele é valente e Deus é com ele. O Espírito Santo de Deus é com ele. Coloque o Espírito Santo de Deus na sua vida. Mateus capítulo 6, 33. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Que Deus aplique a sua palavra no meu e no seu coração. Que Deus transforme a sua vida. Que esse seja um final de tarde, que seja o início de uma nova história. Que você alcance a solução, a cura, o bem-estar, a harmonia, a paz. O que você tem, que tem lhe inquietado, ache solução, porque Deus tem procurado e tem apresentado. Aplica a palavra de Deus no seu coração, que Deus te abençoe e te guarde sempre. Do seu amigo, o pastor José Marconi, programa Dias Melhores na nossa 89 FM. Até domingo, com a graça de Deus, já estamos estourando nosso horário, já chegou o pessoal do próximo programa. E domingos vamos estar de volta aqui em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe, um abraço do seu amigo, o pastor José Marconi. Fica na paz, programa Dias Melhores. Amém.